Então, quando o povo está com excesso de entretenimento barato, uma história bíblica é sem graça. Harry Potter é mais legal. Velozes e Furiosos é mais legal. O Exorcista é mais legal. Uhum. Você tá entendendo? Sim. Então, da mesma maneira, a história de Baal é mais legal. O cara, ele traiu o próprio pai dele, pegando a mãe dele e tal, papá. E eles amavam o espetáculo. E eles acreditavam numa coisa que é importante eu trazer aqui para vocês entenderem o ambiente da época. Que a gente está estudando do ponto de vista de Elias, vamos entender do ponto de vista do cidadão comum da época. O Deus da Bíblia, ele é adorado por duas coisas. Por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Os pagãos também adoravam os deuses por tudo que eles eram e por tudo que eles faziam. Mas os pagãos acrescentavam um terceiro motivo pelo qual eles adoravam os deuses. Sabe qual? Diferente do Deus da Bíblia, os deuses pagãos podiam ser iludidos, podiam ser seduzidos, podiam ser hipnotizados. E o que você fazia? Imagina se você pode hipnotizar um Deus. Imagina se você tem o poder de seduzir um Deus. Imagina alguém como Dalila tendo a capacidade de seduzir um Deus. Ele faz qualquer coisa. Lembra o Herodes, quando a menina dançou para ele lá, ele falou assim, menina, depois dessa dança aí, pede a metade do meu reino que eu te dou? Os deuses no mundo pagão eram assim. E o que pode hipnotizar um deus? A sensualidade, porque os deuses tinham as mesmas paixões humanas. É só você pegar os mitos do Olimpo. Os deuses eram apenas um modelo maior de tudo que é depravado. O Zeus era pegador de mulher, aquela coisa toda, o Baco era beberrão, aquela coisa toda. Então, se você coloca um espetáculo para os deuses, com muita sensualidade, muita violência, e reproduz a vida dos deuses, faz uma novela para eles fazem o que você quiser para eles. Então o culto pagão era um culto de entretenimento dos deuses. Por isso que tinha muito festival de bebida, dança, sensualidade e morte humana, como havia sacrifícios humanos. Tá certo? Nós não temos uma prova arqueológica direta de que o culto a Baal envolvia sacrifícios humanos, mas nós temos, por exemplo, em Beit Shemesh, você tem lá evidências de túmulos de crianças foram encontrados, também dos cartaginenses também, que havia sacrifícios humanos. Embora seja pequena e escassa a evidência, quero deixar isso claro, ela existe. Ponto. Voltando. Nesse aspecto, você pega que a vida das pessoas dependia da agricultura. E a crença era o seguinte, Baal morria todo o inverno e ele ressuscitava toda a primavera. E quando ele ressuscitava na primavera, ele ressuscitava por quê? Ele ressuscitava para ter sexo com a mãe dele. E você reproduz o sexo dos deuses como? Fazendo sexo, porque a semente que cai na terra é como o esperma do Baal na própria Áshera. Que loucura. Então você tinha sacerdotisas tendo relações com os homens aqui, aquele culto orgiástico, isso aqui entretinha o povo, isso era demais. Então hoje é fácil do ponto de vista do século XXI, mas não é fácil. Elias, como é que a pessoa não percebia? Mas Elias tinha que ir na contracultura. A pregação de Elias era uma contracultura para os padrões da época. E é nisso que Elias fala, então vocês querem um espetáculo? Vamos ter um espetáculo? Elias falou a linguagem deles. Vocês querem um espetáculo? Eu vou dar um espetáculo para vocês. Mas um espetáculo que vai desnudar, vai desmentir o culto a Baal. Vamos subir para o monte Carmelo, Murraca. E por que chama Carmelo? Carmel significa o vinhedo de Deus. Esse é o sentido de Carmelo em hebraico, o vinhedo ou o jardim de Deus. E por que no alto do monte? Na ideia do Oriente Médio, o topo do monte era onde as divindades se manifestavam. Sempre era no topo da montanha. Pode olhar, os 10 mandamentos Deus deu no alto do Sinai. A arca de Noé pousa no alto do Ararat. Isaías fala do diabo como aquele que queria sentar no santo monte de Deus. Jesus é transfigurado no alto de uma montanha. O Armagedon significa a montanha de Meguido. Vamos subir para o monte. Tá certo? O monte. E quando eles chegam lá no monte, é que vai ter esse espetáculo, que primeiro ele provoca que eles façam. Faça o espetáculo de vocês. Vamos ver se Baal é Deus. Ou se é o Senhor que é Deus. E aí ele falou numa linguagem que eles pudessem entender. Cara,
Aí eles sobem pro topo do Monte Carmelo. Uhum. E aí, ao invés de ter uma guerra, uma porradaria, alguma coisa, pensa que tá de um lado, aqueles que acreditam em algo que estão exterminando esse daqui e tem um duelo ali. É quase como Jesus e o diabo no deserto ali, né? Aquela cena. E aí tem um jogo. Vai acontecer um jogo ali. Chega Elias 400 e fala assim, olha, é o seguinte... 850, na verdade, né? Que eram 400 de Baal e mais 450 de Asher. É ele contra Rapa. É. Sabe quando você faz, sou eu contra Rapa? Era ele contra Rapa. E aí ele fez um desafio. O desafio era ver qual Deus queria colocar fogo ali no local, né? Então, de um lado, você tinha Baal para colocar fogo naquele lugar, do outro lado tinha o Deus de Israel. E Elias disse para eles começarem, ou seja, vai aí, faz seu Deus botar fogo nesse negócio. E aí tem um duelo, digamos assim, onde parece um show mesmo, como o Rodrigo Silva falou, que até eu fiquei até me questionando se é moral o que Elias fez, porque ele meio que tirava uma onda. Sim. Ele ficava tirando uma onda com eles, mas tipo, ele vai, faz aí, não tá pegando fogo. Mas ele é meio quase assim, que uma... pela história até agora, ele foi meio assim. Ele tira uma onda. Ele tirou uma Você onda. vê que é o lado humano dele. A Bíblia não escondeu o lado humano dele, ele errou. Ele foi meio arrogante. É isso que eu fiquei pensando. Porque assim, eu conheço muito profeta. E eu conheço profeta que acerta, e ainda assim acho que às vezes passa do ponto. Porque você dá uma enfeitada, não precisa enfeitar tanto, às vezes algumas Então, coisas. mas será que não na É o lado parte de humano. Elias é o ego dele de tipo assim, cara, já tá validado, Deus fala comigo, ele sempre me ajuda, ele sempre me Deus fala ouve. comigo. eu E ia ficar meio chato. depois ele vai pagar um preço Eu ia por ficar esse meio chato. arrogância. Eu acho que de certa arrogância, forma ele arrogância. faz pra humilhar. Sabe por quê? Porque Sim. ele fala assim, ó, tá ele contra geral, né? Aí ele fala assim, ó, Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos, sabe? Clame pelo nome do seu Deus aí, mano, né? Um deboche. Então, assim, eu sinto como um deboche, mas de qualquer forma, não é que ele tivesse errado. E o que acontece? No final das contas, o Deus deles, né, Baal, não bota fogo, o Deus de Israel bota o fogo, e aí é uma coisa sensacional. E o deboche é maior, sabe por quê? Quando ele fala assim, eu não sei como é que tá na sua tradução, no verso 27, ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, porque ele é Deus. Talvez ele esteja meditando, ou viajando. Ou ocupado. No hebraico, quando fala assim, atendendo a necessidades, é um eufemismo para talvez ele tá no banheiro, defecando.